Saudação de paz para todos vocês que nos escutam nesse momento, vocês da Bahia, de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, também do Ceará, do Distrito Federal, a paz do Senhor para vocês aí em Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, também os irmãos que fazem parte desta campanha, que estão na Argentina, na França, no Japão. Esta campanha que é a campanha Minha Família Edificada pela Palavra e que é uma iniciativa do Departamento de Família da IEADAL, cujos membros são eu que vos falo, pastor Walter Almeida, a irmã Cleide Soares, que é socióloga, e a professora Eliane Lima. E hoje nós temos a alegria, a satisfação de termos como participante desta live que vai tratar sobre depressão, alguém que eu diria que hoje é uma das maiores autoridades na área de psicologia, pastor Israel Ferreira, porque além do conhecimento teórico, ele tem muito conhecimento prático, né? Ele aliou o conhecimento prático que já vem nessa caminhada há mais de 40 anos como pastor de igreja, aconselhando pessoas, aconselhando casais, aconselhando famílias. Então, ele juntou o útil ao agradável, né? Que é o conhecimento acadêmico, enfim, concluindo o seu doutorado na área de psicologia. Então, o pastor Israel Ferreira, ele é um homem de Deus, um homem que tem servido a igreja. Ele é casado com a irmã Joilda da Silva Ferreira. Ele tem 3 filhos e 2 netas. Pastor, como já disse, há mais de 40 anos. Ele é economista, psicólogo. Ele tem especialização na área de psicanálise e neuropsicologia, doutorado em psicologia, professor de curso de psicanálise, escritor com mais de 12 obras já editadas e à disposição de todos aqueles que têm interesse de maiores conhecimentos. E, além disso, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na belíssima cidade de Ilhéus, aqui no estado da Bahia, atualmente, né, pastor? Então, nós estamos passando agora a palavra para o nosso pastor, para o nosso psicólogo, que ele estará exatamente discorrendo sobre este mal, né, que muitos de nós já passamos, muitos de nós estamos enfrentando hoje, e também aqueles que não estão enfrentando têm problemas na sua família, têm problemas de amigo, que é a questão da depressão. Existem os tipos de depressão diferentes que nós temos, os níveis de depressão, os sintomas que acompanham isso aí. Enfim, o pastor estará fazendo essa abordagem, né? Os impactos da depressão nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos trabalhistas, né? Na vida profissional, esse impacto que esta terrível doença, né? Ela causa na família, principalmente. O pastor Israel estará com toda a oportunidade para nos ensinar nesta noite. Ele que é um mestre por excelência. Então, pastor Israel, nós queremos lhe agradecer por esse tempo que o senhor conseguiu na sua agenda para, nesta noite, participar, partilhar conosco uma parte do seu conhecimento nesta área. Com a palavra, o nosso pastor. A paz do Senhor para todos. É um prazer, pastor Walter, estar com você, que você trabalha com família há muitos anos, tem uma experiência vasta com família, livros escritos, você e sua esposa. E a gente, desde muitos anos, que você trabalha em várias cidades, no Brasil inteiro, com gente. Isso é maravilhoso. Eu gosto de lidar com família, eu trabalho com saúde mental, com família há muitos anos também. Escrevi livros sobre isso, 3 livros sobre família, livros sobre emoção de um líder, livros que eu falo para líderes no campo da emoção. E também eu tenho 200 vídeos na TV CPAD, no YouTube, TV CPAD, Aconselhamento Pastoral, Pastor Israel. Procure lá que eu tenho vídeos sobre doenças mentais, sobre problemas de família, sobre filhos, sobre autismo, sobre todo tipo de assunto relacionado à família. Está lá, relacionado a aconselhamento, está lá na TV CPAD. Gente, é um prazer muito grande falar
para vocês falar sobre depressão, é um assunto muito interessante, que está muito em voga nos dias atuais. 5% da população brasileira, mundial tem depressão. Isso significa 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. Se você pensar, o Brasil pode ter em torno de 10 milhões de pessoas com depressão. A cada 50 pessoas tem 10 com depressão, ou tem 2, a cada 100 pessoas tem 5 com depressão. Isso são aqueles que vão aos médicos, se tornam estatística. Tem aqueles que não se tornam estatística. A depressão é uma doença de humor, que começa através de coisas que podem acontecer na vida, que você está aqui, algumas causas, que a gente precisa pensar sobre causas que podem provocar a depressão. A depressão pode ser causada por traumas da infância, a pessoa pode ter algum trauma e pode se tornar deprimido ou depressivo. A pessoa que tem perdas consideráveis, como o Jó. Jó é um exemplo de depressão por perdas consideráveis. No capítulo 3 de Jó, fala lá que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele teve sintomas claros de depressão no capítulo 3 de Jó. E a causa da depressão de Jó foi as perdas que Jó teve. Perdas. Causas também, no caso de Davi, a causa foi o pecado. Quando a gente comete erros e o sentimento de culpa permanente pode nos levar à depressão. Pode nos levar à depressão problemas genéticos. Problemas genéticos, você pode nascer com a probabilidade de ter depressão, mas existem os problemas ambientais, traumas da infância, o ambiente que você é criado. Pode também ter perdas que levam a estresse pós-traumático. A pessoa tem uma perca muito grande de um parente, de um valor, abre falência e entra numa pressão contínua, pode ter. Né? As pessoas podem ter depressão por vícios, os vícios como droga e tudo mais, pode levar à depressão. Pode ter depressão por outras doenças. Pode ter uma depressão orgânica baseada em falta de vitaminas e proteínas, como vitamina D, vitamina B9, B12, B6 e outras vitaminas. A pessoa pode ter por problema de doença, por exemplo, uma pessoa que tem hipertiroidismo pode ter o processo de depressão, a pessoa que está com doenças terminais pode ter depressão. Tem a depressão puerperal, a depressão pós-parto, que é chamado puerperal, que a mulher pode ter uma depressão hormonal, os hormônios da gravidez, os hormônios do teu neném, pode provocar uma depressão e a pessoa entrar numa depressão profunda. Então, pode ser essa causa também. Pode ter, baseado no estresse, a pessoa que tem estresse por muito tempo pode entrar no processo de depressão. A pessoa que tem síndrome burnout, é coisa que acontece com pastores, com profissionais liberais, que é o estresse laboral, o estresse por problemas no trabalho. Esse estresse chama-se síndrome burnout. E o síndrome burnout pode levar também à depressão. Os ambientes familiares que as pessoas são criadas, de guerra, de conflito entre marido e mulher, pode levar o filho, ao crescer, futuramente ter um processo de depressão. Existem causas diversas que podem levar à depressão, nós estamos citando algumas, e podemos também pensar a relação que a depressão tem com algumas coisas relativas da vida. Né? A depressão tem uma relação com a morte, com o suicídio. E a pessoa pode ter medo de morrer, vontade de morrer ou vontade de se matar. Tem uma relação com o suicídio. A depressão tem uma relação com os neurotransmissores no cérebro. Neurotransmissores são aqueles que se chama de sinapse cerebral, ou seja, a comunicação, como nós temos 87 bilhões de neurônios, 300 bilhões de células, de outras células no cérebro, nessa transmissão de um neurônio para outro, que se chama neurotransmissão, sinapses, é a comunicação de um neurônio com outro, essa química pode ficar prejudicada e a pessoa pode ter problemas com perca de serotonina, que seria o hormônio do prazer, da alegria, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Seriam os hormônios do cérebro
que podem, com a falta dele, levar à depressão. Então, tem essa relação direta com isso. Como também com problemas intestinais. Às vezes dizem a ciência que muitos neurotransmissores, como serotonina e dopamina, pode ser produzido uma parte no intestino. Por isso que se diz que o intestino é o cérebro número 2. E, nesse caso, as pessoas podem ter alguns problemas intestinais e que pode ser da depressão ou levar à depressão. Então, a depressão tem muitas causas diversas, falências, percas financeiras, casamentos, separação de casais, filhos abusados na infância, tudo isso são causas, mas é um processo deprimido, pode chegar na infância, pode chegar em qualquer época da vida. Tá? Muito bem. Pensemos também sobre as fases da depressão. Tem a fase leve, a fase moderada e a fase grave. Leve é apenas tristeza, que você pode ter tristeza e pode ter necessidade de se isolar, pode ter perca de interesse pela vida, por aí. Quando você chega no nível médio, que é o nível moderado, você já tem mais sintomas de isolamento social, sintomas de sentimento de desinteresse e tal. E aí você vai somando sempre. Na fase mais grave, você pode estar no fundo do poço, querendo morrer, coisas semelhantes. Eu gosto de fazer uma comparação com a morte em relação à depressão, às fases. A primeira fase, a pessoa tem medo de morrer. Na fase moderada, a pessoa tem vontade de morrer. E na fase grave, a pessoa tem vontade de se matar. Isso é uma coisa muito grave, a relação que a depressão tem com a morte, com o suicídio. Né? Quando nós pensamos em tipos de sintomas, né? Sintomas da depressão, eu vou citar alguns. Pelo menos você tem que ter 6 desses sintomas para dizer que você tem um processo de depressão. Depressão não é a tristeza comum. Você diz, não, fulano está deprê hoje. Fulano está com a tristeza aqui, está deprimido. Não, isso não é depressão. Tristeza não é depressão. Tristeza pode ser um sintoma da depressão. Não se pode dizer, por exemplo, a gente disse que Elias teve uma depressão. Mas Elias teve 2 sintomas. Ele teve solidão, isolamento e tristeza. 3 sintomas. Não é suficiente, porque também foi por curto prazo. Não é suficiente para dizer que devia. Mas ele teve sintomas de depressão. Né? Quando você pensa em Davi teve, no capítulo 32 e outros capítulos, Davi fala em tantos sintomas de dores nos ossos, de dores no corpo, de angústia, de lágrimas. Ali, Davi mostrou claramente que teve sintomas de depressão. Vamos pensar em alguns sintomas. O primeiro sintoma que eu diria é o sentimento de tristeza e pesar. Tristeza profunda. Tudo isso aqui a pessoa tem que ter mais de 2 semanas, 1 mês para lá. Se for um dia de tristeza, você não pode dizer que é sintoma de nada, é apenas tristeza. Mas se ele tiver 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, aquela tristeza aqui não passa, é um sintoma interessante. Quando ele tem perda de interesse pelo que tinha antes, a pessoa gostava de ir para a igreja, não quer mais. Gostava de sair com os amigos, não vai mais. Gostava de ler, não lê mais. Gostava de assistir um filme, não vai mais fazer isso. Gostava de ir no restaurante com a família, já não vai mais. Quando a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas que tinha interesse antigamente, no passado, essa pessoa pode estar num processo de depressão. Mas aí vai ter mais sintomas. As alterações do sono. Uma pessoa com depressão pode ter muito sono, hipersonia, como tem insônia. E pode ter uma coisa que chamam na ciência de o sono terminal. O sono terminal não é sono de morte, né? O sono terminal é a pessoa que deita e dorme e acorda logo em seguida e fica acordado a noite toda pensando em coisas. E é interessante que diz que a nossa reposição de serotonina acontece no sono de 4 às 8 da manhã, às 7 da manhã. Quando a pessoa não dorme de madrugada, ele vai perdendo serotonina. Isso é uma coisa importante você pensar. Então, tem uma relação com o sono, tem uma relação também com alimentar-se. No processo de depressão, a pessoa ou come muito, e é mais comum comer menos, comer muito pouco, não passar horas sem comer, não ter apetite, ou ele pode ter um apetite exagerado. Isso aí, os descontroles, desequilíbrio no sono, desequilíbrio na alimentação, pode ser sintoma também.
Uma pessoa que está com depressão tem um pessimismo obsessivo. Ele sempre está pensando que o pior vai acontecer com ele. Sempre está esperando que o pior aconteça. Sempre ele está na negativa, no sentimento de culpa contínuo e sempre dizendo: vai acontecer alguma coisa, eu vou morrer, alguém da minha família vai morrer. Ele está sempre pensando de forma de pessimismo obsessivo, ou seja, permanente, cada vez mais. Outro sintoma é sentimento de desesperança. Sentimento de desesperança. A pessoa não tem mais esperança em nada. Não acredita mais em nada. Você vê gente falando assim. Pode ser um sintoma importante. Outra importante é instabilidade emocional. Fica tenso, excitado, nervoso, ou então fica bem murcho lá no canto, sem fé para nada. Isso aí leva a outro, que é o isolamento social. Ficar isolado em casa, não quer mais sair, não quer ir na igreja, não quer nada. Isso aí, claro que quando a pessoa tem um processo de depressão, toda a família adoece com ele, porque fica preocupado e tal. Ou então a família não consegue absorver, mas isso é frescura, você tem casa, tem carro, tem emprego, por que vai ficar com isso? Mas é que não entende. Depressão é uma doença, como é dor de barriga. Crente pode ficar com depressão? Depressão é doença como um problema cardíaco. Qualquer problema é uma doença que vai acontecer, porque nós somos espírito, alma e corpo. O corpo adoece com câncer, o corpo adoece com dor de barriga, o corpo adoece com dor de cabeça, o corpo adoece com tumores, o corpo adoece. Mas a alma também adoece. A alma adoece com doenças mentais, que mente e alma tem o mesmo sentido, uma palavra grega para os dois. Claro que tem outras palavras gregas que diferem, mas tem uma que é igual, que é psique. E é muito interessante você pensar que nós temos espírito, alma e corpo. O corpo adoece, a alma adoece, e o espírito. O espírito, quando adoece, é a dúvida, é a possessão, é a obsessão. Doenças do espírito são doenças mais profundas, que os crentes, geralmente, um crente que está cheio de espírito nunca vai ter. Às vezes, a pessoa com depressão tem perca de energia e um cansaço profundo, falta energia para qualquer coisa. A mulher não vai arrumar a casa toda desarrumada. A mulher não tem energia para levantar da cama para ir cuidar da comida. Falta energia, né? Isso também é uma apatia. Você está apático a tudo que acontece à sua volta, nada te interessa, nada te alegra, nada move você, nada faz você funcionar bem. E tem algumas coisas importantes quando a pessoa está com depressão. Ele tem dificuldade de atenção, de concentração. Ele não consegue aprender nada se ele estiver estudando, ele não aprende nada, ele tem dificuldade de decorar, ele tem lapso de memória, né? Tem uma série de coisas relacionadas a aprender coisas, falta de concentrar, de foco, não tem foco. Perda de autoestima, ele acha que estou feito, a mulher diz: estou feio, estou acabada, estou triste. Problemas com libido. O marido que tem depressão, ou a mulher, perde o desejo sexual, perde o prazer sexual. Isso é muito, muito grave. E é importante lembrar também que uma pessoa com depressão, ele perde o sentido da vida, perde o brilho dos olhos, perde a alegria do coração, perde o entusiasmo para fazer as coisas. Isso é muito complicado. E outra coisa a lembrar, que é lamentável dizer isso, mas as mulheres têm, na depressão, que eu vou chamar a atenção aqui, dos tipos de depressão, o primeiro tipo é depressão clássica, ou chama de depressão maior, ou recorrente maior. Mas a depressão clássica. A depressão clássica, é o que eu queria dizer, as mulheres têm 3 vezes mais do que os homens. Então, a depressão clássica é a depressão que tem todos esses sintomas que eu falei aqui, é a depressão que a maioria das pessoas tem. E, nesse caso, as mulheres têm 2 vezes mais, ou 3 vezes mais do que o homem. A mulher tem um sistema límbico mais desenvolvido, a mulher tem mais percepção das coisas, mais sensação e mais possibilidade de ter problemas emocionais, porque o sistema das emoções, que é o sistema límbico no cérebro das pessoas,
a mulher tem mais emoção, mais sentimento, chora mais, sofre mais emocionalmente e adoece mais emocionalmente, principalmente na relação do humor, que a depressão é uma doença do humor. Tem também o transtorno depressivo persistente, que é um transtorno tem menos sintomas do que o clássico, mas que ele é muito difícil de tratar, ele demora muito tempo para rever os sintomas. E existe também o transtorno afetivo sazonal, que é um tipo de depressão que acontece em lugares que tem muito frio e muito quente. No inverno, nos lugares que ficam escuros mais tempo na Europa, muitas pessoas entram em processo de depressão, isso se chama de depressão sazonal, com escuridão, isolamento, tem que ficar dentro de casa, o frio, não pode sair sempre, a pessoa tem um tipo de depressão ligada a isso. Existe a depressão pós-parto, que eu falei há pouco, que é a depressão chamada puerperal, que é a depressão que a mulher tem pós ter o parto. Também tem, em relação às mulheres, a desordem disfórica menstrual, que é a depressão da TPM, que a mulher entra num TPM tão grande que tem depressão. Não são todas as mulheres, que é uma depressão hormonal, mas algumas têm até depressão, que é a depressão passageira também. Outro tipo de depressão é a depressão psicótica. A pessoa tem uma depressão tão grave que começa a ter surto, ouvir vozes, ter delírios, ver coisas estranhas, porque ela está com um humor tão baixo que o cérebro começa a vacilar. E tem um transtorno chamado transtorno bipolar. Às vezes, a gente fala que tem transtorno, que a pessoa, você falando é bipolar ou tripolar, porque a pessoa muda de ideia rapidamente. Mas isso não é bipolaridade. O transtorno bipolar é uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde, mas que não deixa de ser também fruto da depressão, porque o transtorno bipolar, a pessoa, em um determinado tempo, está com depressão, lá no fundo do poço, com aqueles sintomas todos que eu falei, e outra parte do caminho, a pessoa tem uma euforia. Levanta da depressão e fica eufórico, gasta, compra, faz sexo demais, mistura muitas coisas, faz muita besteira. Isso chama-se transtorno bipolar. Transtorno da depressão bipolar. E existe a última que eu quero falar, o último tipo é aquela depressão por substâncias. A pessoa que usa droga, ou que usa muitos remédios, e pode ter como um efeito colateral do remédio um processo depressivo, quando usa muito remédio para outros problemas da mente, e pode também entrar no processo de depressão. Muito bem. Então, eu gostaria de, dando aqui essa visão geral, dizer que, na família, a depressão pode acontecer a partir dos traumas que a pessoa se estabelece na família. Um casamento crítico, tem até uma pesquisa super interessante que saiu mostrando as doenças que podem acontecer num casamento crítico. E o casamento crítico é a quarta causa de depressão entre as mulheres. É uma causa para as mulheres irem mais, e os homens também, no psiquiatra. Então, quando você tem um casamento de briga, de conflito, vão adoecer. O marido pode ter mais pressão alta e a mulher pode ter mais depressão. A depressão pode ser provocada por crises familiares intensas, traições, ou conflito, ou marido violento, ou marido que não dá atenção à esposa, ou filhos que vivem com pais abusivos, de depressão. E crianças que foram abusadas na infância têm uma causa muito forte para chegar à depressão aos 18, 20 anos, uma depressão grave, quando as crianças foram abusadas, principalmente na família. Então, pastor Walter, eu estou dando uma visão geral aqui para colocar à disposição para responder as perguntas que o querido possa fazer. Meu pastor, que maravilha a sua exposição. O senhor fez essa panorâmica a respeito de depressão, né? E colocou a questão, por exemplo, do sintoma, né? Alteração do sono. Eu estava aqui pensando, e logo estaremos partindo para as perguntas, para respostas das perguntas, mas eu estava aqui pensando quando o senhor falou a respeito da alteração do sono, né? Sim. Especificamente na questão do sono.
E eu fico pensando, pastor, que a tendência, pelo menos do momento, né, é uma tendência, olhando somente essa questão desse sintoma, né, é um sintoma que causa, né, a causa, ele termina tendo uma retroalimentação, né, A o questão do sono, a sono pode ser depressão. causa e pode ser efeito. Por exemplo, se uma pessoa tem um problema sério e não dorme, ele não vai produzir serotonina e melatonina, porque a melatonina também equilibra as emoções. A melatonina é o hormônio do sono. Então, ele não vai produzir melatonina e não vai produzir serotonina. Então, ele pode chegar a um processo de depressão química do cérebro se ele ficar muito tempo sem dormir. Então, existe. E também a perda do sono pode ser um sintoma já da depressão implantada, como pode ser uma causa para uma depressão futura. Sim, sim. Aí eu estava pensando aqui digamos assim, nesta forma de ser atual das pessoas que estão, muitas delas, trocando o sono pelo acesso, por estar linkada, por estar online com as redes sociais. Como é que o senhor vê esse prejuízo que pode causar à saúde das pessoas? Pastor Walter, a Organização Mundial de Saúde linkou 8 doenças mentais provindas do uso excessivo da internet. Então, a depressão faz parte. E o fato de você ficar obsessivamente usando a internet pode ter vários problemas. Primeiro, que você pode ter ansiedade. Segundo, estresse, depois a depressão. Porque a internet, então, primeiro, você para de se relacionar pessoalmente com as pessoas. Fica muito viciado. Segundo, você gasta muito tempo. Terceiro, você vai excitar seu sistema nervoso de uma forma que você pode ter um grau de ansiedade muito elevado e pode entrar num processo de estresse e, posteriormente, a depressão. Então, é necessário que a gente tenha equilíbrio. Há uma pesquisa na Universidade de Paris de que, se a pessoa usar mais de 4 horas por dia as redes sociais, a internet, a pessoa se torna primeiro viciada. Depois, ele tem probabilidade de ter vários transtornos mentais a partir do uso excessivo de redes sociais e de internet. Porque a pessoa passa a viver, a mente começa a ficar excitada por muito tempo. Quando sua mente está excitada por muito tempo, o seu neurônio começa a sofrer seus neurotransmissores, começa a ter um sofrimento na química cerebral e pode levar a outras doenças mentais. Pois é, então é como o senhor falou, né? Essa questão termina sendo a depressão a causadora da alteração no sono, e a alteração no sono causa a depressão, então é essa Exatamente. retroalimentação, e agora Retroalimentação é a palavra certa, é isso. termina sendo potencializada por esse vício, né? Nas redes sociais, quando a pessoa se torna viciada nas redes sociais, não consegue se desligar. Nós temos aqui uma pergunta, pastor, que nos chegou aqui, da irmã Cleide, onde ela diz: pastor, qual a relação entre ansiedade e depressão? A ansiedade pode ser uma das causas da depressão. Uma pessoa que tem ansiedade por algo, porque a ansiedade é uma preocupação do que vai acontecer, sobre o que vai acontecer. Quando as pessoas têm determinadas expectativas, ela fica muito ansiosa. Quando essa expectativa não acontece, vem a frustração. Isso se repete por algumas vezes, essa pessoa vai entrar num processo de depressão. Então, a ansiedade tem uma relação com a depressão. E também existe um tipo de ansiedade, ou de depressão, chamada depressão ansiosa. É quando a pessoa entra num processo de depressão em função da ansiedade. A pessoa tem uma ansiedade por muitas coisas que acontecem. Essas coisas não acontecem como a pessoa esperou. O que vai acontecer? A pessoa vai entrar em desânimo. Por quê? Augusto Cury disse uma coisa interessante sobre ansiedade, estresse e depressão. Ele diz: ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente, depressão é excesso de passado. Então, quando eu tenho uma ansiedade que leva uma expectativa, que ela é frustrada, ela ficou uma derrota no meu passado. Aí eu tenho outra derrota, outro fracasso no passado. Eu começo a remoer isso. Aí a Jeremias diz: quero trazer à memória o que me traz esperança. Se você traz à memória o que não te traz esperança, esta memória pode levar a um processo de depressão. E aqui, pastor, muito bem colocada essa citação
do psiquiatra Augusto Cury, né? É. É assim uma análise muito bem feita da parte dele. Nós temos uma outra pergunta aqui, colocada por Jussara. E ela pergunta o seguinte: pastor, além do apetite exagerado, a depressão causa falta de ar, ansiedade e negatividade? Tudo isso pode ser. Negatividade já faz parte da depressão. A falta de ar pode ser da ansiedade. Eu tenho uma frustração. Eu entro no processo de depressão. Mas essa frustração é fruto de uma ansiedade. Me levou à ansiedade. A ansiedade me levou à depressão. Quando eu tenho uma ansiedade muito grande, eu posso ter falta de ar, palpitação cardíaca, sudorese. Tudo isso E eu posso ter uma coisa chamada síndrome do pânico, que é fruto da ansiedade, que pode me levar ao síndrome do pânico, que é uma outra doença, mas fruto da ansiedade. Que é a síndrome do pânico, eu vou ter falta de ar, eu vou ter respiração difícil, eu vou ter sudorese, eu vou ter pressão subindo, eu vou ter desmaio, sensação de desmaios. Isso é síndrome do pânico. Muito bem. Uma outra pergunta que foi colocada aqui, que eu quero passar para o senhor, é como lidar com alguém com depressão? Por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão. Primeiro é cuidar do deprimido. A depressão é tratada com... Primeiro vai o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, ou algum terapeuta que lida com depressão. Tem que ter um pouco de conhecimento de depressão. Se essa depressão estiver no estágio moderado para frente, ele vai precisar de um psiquiatra. O médico é psiquiatra, não é outro médico. Não se caminha para qualquer médico. Tem um médico que lida com coisas da mente, que é o psiquiatra. E o que lida com coisas do cérebro é o neurologista. É a diferença entre mente e cérebro. A mente é a parte dos pensamentos, sentimentos, desejos, que são as coisas abstratas. O cérebro é a coisa concreta. O cérebro é a massa encefálica. Quem lida do cérebro é o neurologista, mas quem lida com a mente é psicólogo, ou terapeuta da mente, terapeutas outros, e o médico para tal, quando ele está mais grave, quando ele está em estado grave, ele tem que ir ao psiquiatra, o psiquiatra vai passar medicamento, e o medicamento vai coordenar a química cerebral do sujeito, os neurotransmissores e tal. Então, primeiro tem que cuidar dele. Segundo, a pessoa que vai lidar com gente em casa que é doente, tem alguma doença de ordem psicológica, essa pessoa também talvez precise de uma terapia. A pessoa tem que ter equilíbrio, resiliência, acolhimento ao doente, acolher com amor, não achar que é besteira, porque a pessoa, você tem carro, tem tudo, e está com essas coisas. Por que está assim triste? A tristeza pode não ter nada a ver com coisas materiais, pode ser uma coisa mais espiritual, mais emocional. Então é preciso que a pessoa que lida com ele tenha amor, acolhimento, resiliência, capacidade de superar no tempo, porque às vezes demora tempo para restaurar. Então a pessoa da família tem que acompanhar, cuidar daquela pessoa nos mínimos detalhes. Se a pessoa estiver falando em morte, imediatamente ele tem que ser levado ao médico psiquiátrico, usar remédio imediatamente. Quando a pessoa com depressão fala em morte, porque a depressão é a maior causa de suicídio no mundo, e quando a pessoa que está com depressão fala em morte, ele deve ser tratado imediatamente, ninguém deve ficar uma pessoa perto dele o tempo inteiro, porque o risco dele se suicidar existe, de se matar existe. Tem uma outra pergunta aqui, pastor, que foi colocado por Maria Sampaio, que ela pergunta o seguinte: pastor, a depressão causa queimagem no corpo? Bom, isso não é uma coisa assim clássica da depressão. Mas quando você está no processo de depressão, você pode ter problemas diversos no seu corpo, porque as doenças mentais se somatizam. Então, cada pessoa pode ter sintomas diferentes. Minha irmã falou uma falta de ar. Outra pessoa pode ter, essa que está falando, queimagem no corpo, ou tremedeira. Tremedeira é coisa da ansiedade. Pode ter tremores também no corpo.
pode ter esse queimor, o corpo se sentir quente, aquecido. Mas uma série de coisas pode acontecer, porque cada um tem uma estrutura física e mental. E a depressão vai provocar sintomas diferentes em cada uma das pessoas. No caso quando você tem um problema físico, é bom recorrer ao médico para você eliminar a possibilidade de ser uma doença física. E o médico vai fazer o exame e diz: você não tem problema nenhum físico. Aí o tratamento continua com o tratamento psicológico, psiquiátrico, porque tem muitas doenças físicas, aparentemente físicas, que você vai ao médico, alguém com síndrome de pânico, falta de ar, tudo, vai no médico e não tem doença nenhuma. O tratamento é clínico de psiquiatra, de psicólogo ou outro terapeuta de saúde mental. Muito bem, pastor. Colocar também aqui uma outra questão que eu achei muito interessante, porque essa é uma questão que muita gente passa, né? Muita gente enfrenta nas caladas da madrugada, nos seus quartos, né? Nas suas casas, muitas vezes sozinha, né? A questão é, uma pessoa que sempre, quando está sozinha, chora muito, isso é algum tipo de depressão? Chorar muito só, você tem que ter pelo menos 6 sintomas para classificar como depressão. Se a pessoa está chorando, pode ser um gatilho, a solidão pode ser um gatilho que pode levar até a depressão. Mas o fato de chorar porque está sozinho, isso pode ser um gatilho emocional, que a pessoa já sofreu muito no passado em relação a estar só, e essa pessoa, quando está só, ele começa a chorar. Se for o choro isoladamente, não seria ainda nenhuma doença, nenhum transtorno. É preciso que o choro venha acompanhado de falta de sono, de insônia ou de sono demasiado, de isolamento social, de outros problemas. O choro, de per si, o choro não é doença alguma, é apenas choro. Agora, tem que verificar, para eu atender uma pessoa dessa, não vou definir doença nenhuma como um sintoma isolado. Eu preciso ter um conjunto de sintomas, preciso ouvir essa pessoa, que a pessoa pode estar falando só do choro, mas vai ouvir a pessoa que ela pode ter outros diversos sintomas e precisa de cuidados. Então, o choro em si só não é depressão. Uma pergunta aqui, pastor, de Zuleide. Zuleide Oliveira, ela pergunta o seguinte: pastor, existe alguma prevenção contra a depressão? Existem muitas prevenções. A primeira prevenção para a depressão é oração, Cristo na vida. Essa é a primeira prevenção. A segunda prevenção é uma família equilibrada. Porque, às vezes, quando a pessoa chega à depressão, ele não tem mais prevenção. Ele vem de uma família destruída, uma família encrenqueira, uma família de briga, uma família de contenda, uma família de abusos. E 20 anos depois tem uma depressão. Então, a prevenção é uma família para toda a vida. Prevenção de doenças mentais é uma família equilibrada. Essa é a maior prevenção. Primeiro Deus, depois a família. A família equilibrada é o melhor remédio, é o preventivo, é a vacina contra a depressão, é viver uma vida em paz, tranquila. E uma família que valorize a vida, um casal que sai, tira seus feriados juntos, que vão namorar em algum lugar, passa um dia no hotel, tem um dia, porque a rotina também pode ser uma causa de ansiedade e de depressão. Sai da rotina e vamos passear, vamos numa praia, vamos estar com a nossa família e tal. A família sempre é preventivo na questão. Por outro lado, se você é pessoa sozinho, você precisa ter bons amigos. Amizade é uma prevenção contra a depressão. Amigos que conversem, que dialogam com a gente, que estejam juntos. Outra prevenção interessante é você ter uma rotina. Quando você tem uma vida muito sozinho, você tem que ter uma rotina diária. Eu vou levantar, eu vou fazer uma leitura, eu vou fazer um exercício físico, eu vou orar, eu vou ouvir uma música. E essa rotina que você tem evita você ter ansiedade, estresse e depressão. Você tem uma tarefa mental na sua mente que você precisa fazer algo para isso, para aquilo, para aquilo. Quando você começa a parar num canto, sentar num canto e só lamentar da vida, o processo de depressão está a caminho. É preciso que você faça da vida
ter prazer. Prazer de ver o sol nascer, o sol se pôr, da brisa que Deus manda para você, do sono que Deus te deu, do dinheiro para fazer compra, tudo você agradecer. Agradecer é um segredo para não ter depressão. Está sempre agradecendo a Deus. Quando você começa a se lamentar pelo que você não tem, você está perto do processo de depressão. Quando você começa a se lamentar de tudo, só cobrar e lamentar, você está adoecendo. E para não adoecer, agradeça o pouco que você tenha, adore, agradeça a sua esposa, agradeça o seu marido, agradeça os seus filhos, agradeça a Deus, agradeça o pastor da sua igreja, agradeça quem te apoia, agradeça quem te aconselha, agradeça quem cuida de você, agradeça sobretudo a Deus. Que maravilha, viu? Essa colocação do senhor aí agora. Eu anotei aqui essa ordem que o senhor colocou aí, né, como prevenção contra esta patologia, contra essa doença. Cristo Jesus, família equilibrada, amigos, rotina diária, atividade física, atividade mental e terminando tudo isso, sede gratos em todo o tempo. Né? Você fez uma síntese boa, dá para escrever um livro isso aí. Pois é. O senhor percebe que isto que um doutor em psicologia está falando, que é o senhor, né, evidentemente, o senhor pega lá do apóstolo São Paulo, né, que escreveu há 2000 anos atrás, né? Que maravilha, né? A Bíblia Sagrada ela é sempre muito atual. Né? A receita de Paulo pode dizer assim, esquecendo-me. Aí falando de quem pode ter depressão. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, prosseguindo para o que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu preciso esquecer das coisas que passaram, eu preciso ir em frente, eu preciso ter um propósito. Isso é os segredos espirituais para você estar livre. Eu preciso deixar as coisas que ficaram para trás e ter uma visão para o futuro e ter um propósito. Eu, com propósito, não tem diabo que me faça ter depressão. É a receita do bolo, né, pastor? É a receita do bolo. Somando aquilo que a gente falou, isso aí é fantástico. Então, falando sobre isto, tem uma pergunta aqui, para nós encerrarmos a parte de perguntas, e o senhor já partir para as suas conclusões, da irmã Cleide. Ela pergunta aqui o seguinte: a espiritualidade pode ajudar no processo de tratamento desta patologia, desta doença? Meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Minha tese de doutorado é sobre esse tema. A espiritualidade como variável de cura no processo terapêutico da depressão. A espiritualidade é o grande segredo que está se descobrindo no mundo moderno. A OMS reconheceu a espiritualidade como curativa da depressão, como parte desse processo. Em 1998, quer dizer, há pouco tempo atrás, há 20 e poucos anos, reconheceu que a espiritualidade facilita. Tem uma universidade no estado chamada Universidade de Dake, que faz pesquisas sobre o valor da fé no processo de cura. E isso está sendo muito estudado no mundo. Escrevendo a minha tese, eu vi várias teses no mundo inteiro, em vários países, sobre o poder da espiritualidade no processo de cura da depressão. Um crente espiritual, equilibrado, dificilmente ele não processa de depressão, dificilmente. Mas se ele tiver um processo de depressão, de voltar ao seu equilíbrio espiritualmente, o crente que é espiritual, ele tem propósito, ele tem fé, ele crê no futuro, ele crê que Deus tem o controle do futuro dele, ele crê. Então, isso é difícil para ter depressão. Se tiver, por acaso, uma tristeza profunda, ou início de depressão, ele vai se reconstruir dentro do aspecto espiritual, de oração, de fé, de palavra, de louvor. O evangelho é um instrumento de cura para o processo de depressão. Pastor, nós temos aqui uma infinidade de perguntas, mas infelizmente o tempo, né, não vai nos permitir. Não tem mais tempo, não é? Nós temos aí mais uns 10 minutos só. Então eu vou pegar aqui só um ponto aqui, uma das perguntas, que diz o seguinte: pastor, eu já fui diagnosticada há 14 anos com síndrome do pânico, mas até hoje acho que nunca fui curada. Acho que não tem cura. Na verdade, as doenças mentais que não têm cura, deixa eu lhe falar, é esquizofrenia,
transtorno bipolar. Essas duas realmente não têm cura. As demais doenças mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todas têm cura. Obviamente que a pessoa tem que fazer um tratamento e seguir orientações do terapeuta e do médico, se precisar de médico, e com certeza tem cura. Eu posso atender a irmã online, se quiser falar comigo. E também, pastor Walter, se quiser que eu faça outra live com vocês, eu faço, posso concluir as perguntas outro dia, gente. Estou à disposição de vocês para pelo menos uma live, quando vocês quiserem, não de toda semana, mas eu acho que você faz live toda semana, não é isso? Nós estamos nos organizando para ter uma live toda semana, né? Mas aí, já que o senhor já se colocou à disposição, nós vamos combinar para ver se o senhor, pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, de acordo com o seu tempo. Eu posso fazer isso, uma vez a 15 dias também eu posso fazer. E a gente já se pergunta, porque tem muita gente com muitas dúvidas sobre a questão de depressão. Eu vejo que quando eu faço, sempre tem muita pergunta. Então é importante que a gente tire a dúvida dos crentes, porque às vezes o crente acha assim, quem tem depressão está em pecado. Não é nada disso. Depressão é coisa do ser humano, é doença da alma das pessoas. A gente precisa orientar as pessoas devidamente, prevenir, nós falamos da prevenção, mas é necessário que nós estejamos sabendo com que lidar, porque também nós temos que ajudar outras pessoas que não estão na live, a gente precisa ajudar pessoas que estão nesse processo de doença. Sim. Pois não, as perguntas que estão vindo aqui são assim, perguntas cada vez melhores. E assim, rapidamente, porque o nosso tempo realmente é limitado. A própria rede social, a própria internet limita, né? Mas tem aqui uma pergunta muito interessante, do tenente Evaneildo Araújo. A paz do Senhor. O uso excessivo de telas, exemplo, celular, por crianças, pode provocar ansiedade ou depressão no futuro? No futuro, não, pode até uma criança entrar no processo de depressão. Porque o uso de telas, a criança que você tem até 6, 7, 8 anos, iria usar no máximo 2 horas de tela por dia. Quando você deixa a criança ficar com o telefone, além do uso de tela, pode prejudicar a visão, pode prejudicar a audição, porque eles ouvem coisas muito altas, e pode prejudicar emocionalmente a criança e levar a depressão depois. Mas é necessário que se pense também que a criança pode estar vendo coisas indevidas para a idade dela. Então é interessante demais que os pais e mães evite da criança antes de 10 anos um celular para ser dele. Mesmo que seja dele, entrega, na vista do pai, vê ali meia hora, 1 hora, 2 horas. Pronto, tome, guarda. Se chorar, não tem problema, porque faz parte. Chorar faz parte da criança. O importante é que não se pode deixar um celular na mão da criança o tempo todo, porque a criança pode ver coisas que não devia ver. E, além disso, pode se tornar estressado, pode ter traumas vendo coisas que não devia ver. Então, um telefone e um celular na mão de uma criança é muito grave. Os pais precisam ser avisados sobre isso. Pais, cuidem dos seus filhos, é tempo difícil. Ele saiu do ar, ué. Ele saiu do ar. A internet dele caiu. Vamos dar um tempinho, pessoal, para ver se o pastor Israel retorna. A internet dele... ele retornou aqui. Ele retornou aqui. Pronto, ele está... Pronto, pastor, sua internet caiu aí alguns segundos. Caiu, foi. Eu pensei que tinha acabado o tempo. Foi, não. O senhor poderia, pastor, uns 5 minutos, fazer uma conclusão para nós encerrarmos? Eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Obrigado. Deus abençoe vocês todos. E cada um pode ser um instrumento de Deus para ajudar a salvar pessoas da depressão. Prevenção, uma prevenção muito importante é orar. Estar em comunhão com Deus, ler a palavra, proteger sua mente,
não assistir coisas que não devo assistir. E é importante entender que existe a depressão, tem fase de crescimento no mundo, mas a depressão tem tratamento, tem cura. E pode ser uma cura espiritual. As pessoas podem começar no processo de depressão, vai para a igreja, ora, e Jesus cura e se liberta. E evitar as causas, porque você vê exposto demais à violência nas redes sociais, você pode estar provocando sua mente a chegar no limite. Então é preciso nos entender que nossa mente tem limites. E então nós precisamos, como eu disse, amar, perdoar. Uma coisa importante, as pessoas que tiveram trauma na infância, abusos, precisam perdoar os seus abusadores para poder se libertar da possibilidade de uma depressão, se libertar das causas lá na infância. 20 anos depois, aparece um processo de depressão, um processo de estresse, um processo de outra doença. Então, é preciso aprender a perdoar. Quem perdoa dificilmente fica com depressão. Quem guarda mágoa adoece. Quem perdoa se cura. Isso é bom lembrar no nosso meio, porque muita gente cheia de mágoa, e as mágoas que nós guardamos podem se tornar em traumas, que se tornam em patologias diversas, como ansiedade, estresse e depressão. Então, se nós perdoamos, nós estamos no caminho da libertação de processos depressivos, ou ansiosos, ou pânico, que coisas diversas que a gente pode falar em outras vezes, essas duas patologias. Mas é importante que nós estejamos unidos, família unida, orando, buscando o Senhor. E se alguém tiver um comportamento estranho no contexto da família, busque tratamento imediatamente. Porque uma depressão que não se cura pode levar a pessoa à morte através do processo de suicídio, que é o maior caso de suicídio e depressão. Pode levar a pessoa a ter outros sintomas, dores no estômago, problemas de tireoide, coisas assim, pode vir a partir de uma desorientação emocional, ou desorganização emocional, ou desequilíbrio emocional, pode levar a outras doenças físicas, pode somatizar. Então, é necessário que a gente esteja bem conosco mesmo, abrizando o teu próximo a ti mesmo. Eu preciso amar a mim mesmo, autoestima, amar o meu próximo, perdoar o meu próximo, cuidar de mim, cuidar do meu próximo, amar e cuidar uns dos outros, e nós teremos um ambiente familiar agradável, nós teremos uma família saudável. Seu som caiu. Não sei se o Foi senhor... porque a pessoa ligou aqui. Então, é necessário, pastor Walter, que nós demos muito uma família nessa área também de evitar as causas que levam as pessoas a adoecer. E a maioria das causas estão na família, nos traumas, nas angústias, nas brigas, nas contendas, nos conflitos. As causas na família precisam ser cuidadas. Filhos que vêm de pais brigando e se separando são filhos que terão as doenças mentais de amanhã. Esses são os maiores doenças mentais, são pessoas que vêm de famílias que vivem brigando, discordando e encrencando o tempo todo. Tenha paz no seu lar e ninguém da tua família vai adoecer com problema mental. Tenha paz entre marido e mulher, pais e filhos. Amemos uns aos outros, olhemos uns pelos outros e façamos da nossa família o melhor lugar de viver na Terra. Família. Isso é maravilhoso. Faça da sua família o lugar melhor de morar, de viver. Tem família que é tão caixa que as pessoas têm, que é tão toca que o marido chega atrasado em casa, a mulher está nervosa, espera o marido, os filhos, tudo. Então, nós precisamos de criar um ambiente de paz no nosso lar. Pode ter certeza, se você criar um ambiente de paz no seu lar e criar seus filhos dentro da paz, ninguém dos seus filhos terão doenças mentais. Isso é a vacina para a doença mental, é um lar equilibrado e abençoado e cheio de oração e de fé. Viu? Maravilha. Pastor Israel, muito obrigado. Nós queremos lhe agradecer por este tempo que o senhor passou aqui conosco, pela sua disponibilidade, a sua boa vontade. Aliás, essa boa vontade é uma característica sua. Todos que lhe conhecem sabem disso. Obrigado, obrigado. Por esse desejo de compartilhar, de ver as famílias estruturadas, de ver as pessoas curadas, de bem com a vida, de bem com Jesus, de bem com a sua fé, entendendo o que é o cristianismo, entendendo o que é a vida cristã, né? Que é essa vida de paz, de alegria, de harmonia, vida de harmonia dentro do lar, desse ninho que Deus proporcionou para todos nós. E eu quero lhe agradecer. A irmã Cleide, que também está conosco ali, também a irmã Eliene, a igreja aqui em Alagoinhas, o pastor Jair Silas,
o Departamento de Família, nós queremos lhe agradecer e estaremos, com certeza, lhe procurando, porque nós não podemos abrir mão de pessoas como o senhor que se dispõem a nos ajudar. Amém, Então, amém. logo, Amém. logo, estaremos combinando com o senhor, se o senhor conseguir mais um espaçozinho na sua agenda, quem sabe 5 dias. Será um prazer, será um prazer. Estaremos fazendo outra live e talvez até nesse mesmo, né, respondendo a muitas perguntas. Exato. Terminar esse assunto tem muita coisa para falar. Concluir esse assunto aí. Então, eu quero lhe agradecer, Deus lhe abençoe o senhor, sua esposa, sua família, seus netinhas, né? São 2 netinhas. Suas netinhas, viu? O senhor lhe abençoe aí no Rio de Janeiro, conclua o seu trabalho aí, retorne para a nossa Bahia, que o senhor aqui é muito importante para todos nós. Meu amigo, muito obrigado. Eu quero dar um abraço ao pastor Silas, para você, para sua esposa Macleide. Deus abençoe vocês, Mariane. Deus abençoe vocês ricamente. Prazer estar com vocês. Quero mandar um beijo para minha esposa Joelda, que ela não veio comigo, ela está em casa, eu aqui no Rio, na solidão. Amor, te amo. Então, Deus abençoe vocês. Ela também está assistindo. Deus abençoe vocês ricamente. Um grande abraço, viu? Deus abençoe. Amém, meu querido. Deus te abençoe e guarde. Meus irmãos, nós estamos encerrando aqui. Vocês que estão nos ouvindo, vai ficar gravada essa live, certo? No YouTube. Vocês coloquem as suas perguntas e na próxima live nós estaremos com o pastor Israel, que ele estará respondendo todas as perguntas. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.